any issues that you're facing in your life, Você pode perguntar a ele, fazer perguntas a ele sobre qualquer problema que você tenha na sua vida. so a question could be, Lord, if my spouse, if my husband hurts me again, what do you want me to do? A pergunta pode ser: Senhor, se meu cônjuge, o meu esposo, me machucar novamente, o que o Senhor quer que eu faça? And the Lord will give him the answer. E o Senhor vai te dar a resposta. And if the person obey what the Lord tells them to do, E se a pessoa obedecer o que o Senhor falar para ela, they will learn how to respond when the husband hurts them, and they will see the relationship be restored and strengthened, and it'll be very quick. eles vão aprender como responder a essa atitude do cônjuge e vão saber agir e vão ter um relacionamento melhor. For example, recently, Por exemplo, recentemente, a Chinese lady had been angry with her father for 40 plus years. uma mulher chinesa ficou com raiva de seu pai por mais de 40 anos. So after she let go of the anger towards her father, Depois de deixar a raiva contra o seu pai, in one of the steps we asked, Lord, how do you want her to improve her relationship with her father in the days ahead? uma das coisas que nós oramos com ela foi: Senhor, o que o Senhor quer que ela faça nos dias que vão vir com relação ao relacionamento com o pai dela, para melhorar o relacionamento. The Lord said to her, I want you to bring him some photos to look at, and I want you to smile at him when you do that. O Senhor falou assim para ela: eu quero que você traga fotos dele e toda vez que você olhar para as fotos, que você sorria para as fotos dele. Remember, over 40 years of bad relationship. Lembre, foram mais de 40 anos de mau relacionamento. The next morning, she took some photos. She called her father and she said, can I visit you? Na manhã seguinte, ela ligou para o pai dela, estava com as fotos e falou com ele: eu posso te visitar? The father said, come over. O pai falou: venha. She went, she showed him the photos, she smiled at him, Ela foi, mostrou para ele as fotos, sorriu para ele and the Lord restored their relationship. e o Senhor restaurou o relacionamento. She came back to the training in the afternoon. Ela voltou para o treinamento à tarde. She said she is so amazed because now even her father wants to know Jesus, and she said she couldn't believe the relationship could be restored so quickly. E ela falou que não podia acreditar que o relacionamento foi restaurado tão rapidamente e que até o pai dela queria conhecer a Jesus. So we see relationship being restored very quickly nowadays. Então nós vemos os relacionamentos serem restaurados bem rapidamente. It doesn't have to take years. Não precisa demorar anos. It doesn't even have to take months. Nem precisa meses. Sometimes hours. Às vezes, horas. Sometimes only a few weeks. Às vezes, somente algumas semanas. Now it's possible it could take longer, É possível que você tome mais tempo. but we have so many testimonies where it's just only a few weeks people relationship are restored that quickly. Mas nós temos vários testemunhos que relacionamentos foram restaurados rapidamente em algumas semanas. That's why I can say, give me 3 days. Within 3 days, we can have any broken relationship be restored. É por isso que eu falo, me dê 3 dias, que nós podemos fazer qualquer relacionamento melhorar em 3 dias. If they want peace and freedom in their lives, we can see relationship be restored. Se eles querem paz nas suas vidas, eles podem ver o relacionamento restaurado. Okay. Now, right before the demonstration, I'm going to explain to you the process. Antes da demonstração, eu vou explicar para vocês o processo. And after, E depois, then we'll do the demonstration. nós vamos fazer a demonstração. We'll have a break. Teremos um intervalo. And then John will come back and explain the process again. E depois o John vai vir explicar o processo novamente. The more you see it, the easier it gets. Quanto mais você vê, mais fácil fica. Can you open that for me? Do you have any other question? Vocês têm alguma outra pergunta? Okay. They're kind of small. I hope you can see this. Okay, this is what we're going to do. Isso é o que nós vamos fazer. In your handouts, it is sua- broken into 4 columns. Aqui no seu papel está quebrado em 4 colunas.
In these columns, Nessas colunas, we want to identify what the box is showing us. nós queremos identificar o que a caixa está nos mostrando. Remember, this box represents the root causes, the root issues that causes all these emotional and spiritual problems that we have in our lives. Essa caixa mostra, né, as raízes da mentira que nós temos na nossa vida, todos os problemas com essas raízes. Okay, listen to what I am saying. Escute o que eu estou falando. This comment is a true comment, but most of you will not believe me. Esse comprometimento é de verdade, mas alguns de vocês não vão acreditar no que eu estou falando. No matter what problem a person has, it could be depression, it could be fear from abuse, it could be anorexia, it could be addiction. Não importa o que a pessoa tenha, pode ser anorexia, pode ser depressão. Those are all symptoms. Isso são todos sintomas. At the root, A raiz it's going to be all the same. vai ser sempre a mesma. It's all going to look like this box. Vai ser sempre parecido com essa caixa. There's going to be negative emotion, Vamos ter emoções negativas, there's going to be sin, haverá pecado and there's going to be lies. e terão as mentiras. So we want to identify the different negative emotion, the different sins, and the 3 root lies. Então nós queremos identificar as diferentes emoções negativas, os pecados e as 3 raízes da mentira. You get the root causes represented by this box. You get those healed up, the symptoms will be healed up. Se as raízes forem tratadas e curadas, os sintomas vão embora. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou falando? Most of you cannot believe that yet, Muitos de vocês ainda não acreditam nisso ainda, but you will see it in the demonstration. mas vocês vão ver na demonstração. We will have at least 2, if not 3, demonstrations for you this whole week. Nós teremos pelo menos 2 ou talvez 3 demonstrações nessa semana. And you will see that each person has different hurt and pain. E vocês vão ver que cada pessoa tem uma dor diferente. Some might have been abused, Alguns foram abusados, some who might have been in addiction or walk in immorality, alguns podem estar viciados ou andando em imoralidade, some who might have been depressed, alguns depressivos, and every one of them mas cada um deles can find healing very quickly. podem achar a cura rapidamente. The percentage of people that we prayed for that will find healing is very high, not 100%, but very high. A porcentagem de pessoas que vemos a cura, essa cura rápida, é muito alta. Não 100%, mas a porcentagem é alta. You won't believe me. Vocês vão todos acreditar em mim. It's between 90 to 95%. Está entre 99,9%. Less than 10% will get no healing at all. Menos de 10% não vão receber cura nenhuma. And we can even explain to you why they don't get healing. E nós podemos explicar por que eles não vão ter a cura. And I will teach you that tomorrow E eu vou ensinar isso para vocês amanhã. because we're getting deeper and deeper. Porque nós vamos ir mais profundo e profundo. I know a lot of what you're hearing, it's new for you because this is not something you have heard before. I know it. Eu sei que o que vocês estão ouvindo é novo para vocês. Vocês não ouviram isso antes. Eu But I sei. mentioned yesterday that after today, a few of you will believe me. Mas eu disse ontem que depois de ontem, poucos de vocês iam acreditar em mim. If you come for the whole training tomorrow, after tomorrow, most of you will believe me. Se vocês vierem no dia seguinte no treinamento, a maioria de vocês vai acreditar em mim. Because you are going to see it happen right before your eyes, Porque vocês vão ver isso acontecendo em frente dos seus olhos. from a lot of hurt and pain to finding great peace and even joy De in the Holy muita Spirit. dor, vai passar para muita alegria no Senhor. So this box represents all of the root causes that every person has in our lives. Essa caixa representa as raízes dos problemas que cada um tem na sua vida. And it will apply to every single person, no matter what our symptoms look like. E vai se aplicar a cada pessoa, não importa os sintomas que ela tenha. You can tell me, you can give me any person, and the process will be exactly the same. Você pode me trazer qualquer pessoa, qualquer tipo de problema, mas sempre vai ser essa caixa.
Yesterday, I got a text message from someone in Houston. Ontem eu recebi uma mensagem de texto de uma pessoa de Houston. John and I, we know this friend. John e eu conhecemos essa pessoa, esse amigo. This friend asked, can I pray for a lady that has been diagnosed with bipolar for 40 years? Esse amigo perguntou: eu posso orar para uma mulher que foi diagnosticada com bipolaridade há 4 anos? She tried many things, many psychiatrists, many medicine, many treatment, but still no healing. Ela tentou vários médicos, psiquiatras, remédios, mas mesmo assim não teve cura. So this friend and I spent maybe less than 2 hours. Esse amigo e eu gastamos menos de 2 horas. So the friend texted me and said, it's been amazing. She has been so transformed. She is so happy. The people that she knows cannot believe it. Então esse amigo falou para mim que depois, né, da oração que fez esse processo com ela foi liberta, se sentia alegre. Até as pessoas que estavam à volta dela perceberam isso. So when you understand the box, Então quando você entende a caixa, now I'm going to explain to you how practically to deal with it. vou explicar para vocês como praticamente a gente lidar com isso. And we are going to start using the 2 pages, E nós vamos começar a usar as 2 páginas. and you will understand more of it. E vocês vão entender mais sobre isso. So let me teach a little bit, and then we'll have the demonstration. Então deixa eu ensinar um pouco, depois a gente vai ter a demonstração. All right. So the first column, A primeira coluna, it's the negative emotion. a primeira coluna é a emoção negativa. I'm sorry, I know the pen is not very wide. I hope you can see it, but it's negative emotion that we have towards someone. Então, desculpa pela caneta, não é tão grossa, mas espero que vocês consigam enxergar. Então, a primeira coluna são as emoções negativas. For example, Por exemplo, we have negative emotion. Guess who we normally have negative emotions towards? pense em alguém que você tenha emoções negativas contra... Só um momentinho. Much better. Can you put this back? Thank you. Guess who we normally have negative emotions towards? Adivinha alguém que a gente tenha... Geralmente, a gente tem a emoção negativa. Usually it's the people that are closest to us. Geralmente, são pessoas que estão perto da gente. Mom and dad, Pai, mãe, husband, wives, marido e mulher, children, relatives, filhos, parentes, our boss, nosso chefe, people in the church, pessoas da igreja, including our pastors or the incluindo deacons, pastores, líderes, right? certo? Now, in your case, it may be different. Então, no seu caso, talvez seja diferente. You've never been angry with your Você pastor, nunca ficou com raiva do seu pastor. but do you know why people would get angry with their pastor? Você sabe por que as pessoas ficam com raiva do pastor? Because it's family. Porque é família. And don't tell me you've never been angry with your husband or your wife, E não me fala que você nunca ficou com raiva do seu marido ou da sua esposa. or you're disappointed with your children or your parents. Ou desapontado com seus pais ou com seus filhos. It's family. É família. But the problem in the church sometimes looks like this. Mas o problema na igreja geralmente é igual a isso. We get angry with another person or the leader or the pastor. Nós ficamos com raiva do pastor ou do líder ou da outra pessoa. We don't do anything about it. Nós não fazemos nada sobre isso. We keep it inside. Guardamos dentro. Then something else happened. Depois alguma coisa acontece. Then another thing happened. E outra coisa acontece. And then we said, that's enough. We leave the church. E dizemos, já acabou, já é o bastante. And Deixamos a igreja. sometimes some people say bad things about the pastor and another person. E aí a pessoa fala coisas ruins do pastor para outra pessoa. And the church is divided. E a igreja fica dividida. So there's issues everywhere. Então tem problemas em todos os lugares. It is much better if we deal with it properly in the right way. Então é melhor que a gente lide com eles propriamente da melhor maneira. Okay. So we want to identify the people that we have negative emotions towards. Então aqui a gente quer identificar as pessoas que a gente tem emoções negativas. We focus on 4 negative emotions.
Nós vamos focar em 4 emoções negativas: disappointment, anger, fear, and hate. desapontamento, medo, ódio, Disappointment, anger, E raiva. fear, and hate. raiva, medo, desapontamento e ódio. There are other negative emotion like frustration. Tem outras emoções negativas, como frustração. If the people mention the other ones, we will deal with it too. Se as pessoas mencionarem outros, a gente lida com essas também. But we just focus on these 4. Mas vamos focar nessas 4. So I would ask them, Então, eu vou perguntar: do you have someone you're disappointed, angry with, você tem alguém com quem se desapontou ou raiva? that you're fearful of, or that you hate? Que você tem medo ou ódio? Okay? Certo? So they might say, oh, yes, my dad. Aí vai dizer: sim, eu tenho, meu pai. So if they say dad, Se disser pai, they might say, I was angry, fearful, and I hated my dad. e aí vai dizer: eu tenho medo, raiva, ódio do meu pai. I want you to note, when I take notes, I don't write any details. I just write the negative emotion that they have towards the person. Quando eu tomo nota, eu não escrevo tudo, eu só escrevo as emoções contra aquela pessoa. Here, when they said they're fearful of the dad, when they're afraid of the dad, it means that they're afraid the dad might hurt them Quando as or might do pessoas, bad things to them. quando as pessoas dizem que tem medo do pai, elas estão querendo dizer que tem medo do que o pai pode fazer com ela. Why would a person be afraid of the dad? Por que uma pessoa teria medo do pai? Why? Por quê? Violence. Maybe as a little girl, little boy, dad comes home drunk and like to beat up on mom or someone else. Às vezes é um pequeno, um menino, uma menina, e vê o pai bêbado vindo bater na mãe ou no filho, Right? certo? So then I say, what about your mom? E eu vou dizer: isso, e a sua mãe? They might say, I was disappointed and angry with mom. A pessoa pode dizer: eu estava desapontado e com raiva da minha mãe. What about your husband? E o seu marido? Might say, Você pode dizer: oh, I hated my husband. eu odeio meu marido. It can be hate, it can be anger, it can be fear. Pode ser medo, pode ser ódio, pode ser raiva. You know, not every relationship it's always good. Nem toda relação é sempre boa. And this is the reality Essa é a of what life realidade is. da nossa vida. But maybe it's just disappointment with husband, and that's possible. Pode até ser só o desapontamento com o marido. What about children? E sobre os filhos, So they might say, with one child, they might be disappointed with the pode dizer child. um filho que está desapontado. And then what about themselves? E sobre vocês, eles mesmos? They might say, Pode You know, dizer: I'm angry or I hate myself. eu odeio a mim mesmo, eu estou com raiva de mim mesmo. So let's say they say they're angry at themselves and they hate themselves. Vamos dizer que tem ódio de si mesmo e odeia a si mesmo. Ódio de si mesmo. Tem raiva de si mesmo. Notice the way I take note, it's very simple. O modo como eu tomo a nota é muito simples. You don't have to write a lot of details. You don't need to write any details. Você não precisa escrever nenhum detalhe, Okay? certo? With self, there's 2 other negative emotion we want to ask them about. Com relação a si mesmo, tem outras 2 emoções que queremos falar. Do you have shame Você regarding tem yourself? vergonha com relação a si mesmo? Many people have shame in our lives. Muitas pessoas têm vergonha de si mesmo. Have you ever been depressed? Você já foi depressivo ou teve depressão? Okay. So with self, we also deal with shame and whether they've been depressed. Tá. Então pode acrescentar com relação a si mesmo, depressão e vergonha. Any questions so far? Alguma pergunta até aqui? All we're doing right now is identifying that padlock.
Tudo que nós vamos fazer agora é para tirar o cadeado. That padlock represents the negative emotions. Aquele cadeado representa as emoções negativas. We are going to identify everything in that box so we can get it healed up. Nós precisamos identificar as coisas para se livrar delas. Some people can Algumas be pessoas angry with God. podem estar com raiva de Deus, They can be disappointed with God. podem estar desapontados com Deus. I've even prayed for some who said they hated God. Eu orei por uma pessoa que disse que tinha ódio de Deus. Okay? So maybe someone who's angry with God. Raiva de Deus. It could be a group of people. Pode ser um grupo de pessoas. It could be their coworkers. Pode ser os que trabalham, os seus colegas de trabalho. For some people, it's the church. Para algumas pessoas é a igreja. So it can be a group of people. Pode ser um grupo de pessoas. And you ask the same thing, how do they feel? Any disappointment, anger, fear, E você okay. pode colocar as emoções, ódio, raiva. All right. Any question about that column 1? Alguma pergunta sobre essa coluna 1? The facilitator will ask if they have negative emotion and who, and they have to identify the types. But you don't need to tell their mom to list this. Tell the mom. Yeah. No, let's say I'm working with John, and I ask John, who are you disappointed or angry with? Ok. Então você só pergunta com quem você está desapontado. You can com use the mic. raiva. Não precisa listar. Não precisa. Can you use the mic? Sorry. Não precisa listar. Okay. All right. Second column, Segunda coluna. it's a different kind of fear. It's not a fear that a person would hurt them, but it's all other kinds of fears. O próximo é medo, só que é um medo diferente desse aqui, que é medo da pessoa. Esse é um outro medo. What kind of other fears do people have? Que outros tipos de medo as pessoas têm? What are people fearful of? O que as pessoas... I'm sorry? What are people fearful of? O que as pessoas têm medo? Can you give Medo de me quê? an example? Pode me dar um exemplo? What can people be fearful of? O que as pessoas podem ter medo? Some people are afraid of dying. Medo de morrer. What else? O que mais? Fear of speaking in public. Okay. Feeling alone. Fear of being alone. What else? Fear of the future. Fear of not having enough money. Medo de não ter bastante dinheiro. Fear of animals. Medo de animais. Any kinds of Qualquer animals. tipo de animal. I pray for people who are fearful of mice, fearful of alligators, fearful of roaches. Eu orei por pessoas que tinham medo de rato, medo de lagarto, medo de... Eu não ouvi o último. Barata. What's barata? What is that? Barata. What is barata? It's the last one that you said. The roaches? Yeah. One man, he was so fearful of roaches, it caused him so much pain, he had to go see a psychiatrist. Ele tinha tanto medo da barata que ele teve que ir no psiquiatra ver isso. So he Homem. came to the training, his wife helped him. In less than 15 minutes, it was gone. Ele foi para o treinamento e em menos de 15 minutos já estava... And he said he didn't have to spend money to Ele- see psychiatrists Ele anymore. disse que nem precisou mais pagar dinheiro para ver psiquiatra, mas Any fear. qualquer medo. Any fear. Qualquer medo. Fear of ghosts. Medo de fantasma. In the Asian culture, Na cultura asiática, you know, people are very fearful of ghosts. pessoas têm muito medo de fantasmas. I don't know how it is in Brazil. Eu não sei como é no Brasil. Are people fearful of ghosts here? As pessoas têm medo de fantasma aqui? No, not as much. But the Asian, the Mas Chinese, os chineses, yeah.
That's part of the culture. Faz parte da cultura. We are afraid of the living. Afraid of the living, not the dead. Yes. Fear of having fear. Fear of having fear. That's a new one. Essa é nova. But you can get rid of any fear. Mas você pode se livrar de qualquer medo. Já falei. So we can get rid of any fear. Você pode Any. colocar qualquer medo. Okay? The fear of ghosts goes away very easily. O medo de fantasma vai muito fácil, Okay? certo? Do you know what ghosts are? Você sabe... Do you know what? Do you know what ghosts are? Você sabe o que fantasma é? Spiritual. They're just they're ghosts or little demons. Ghosts? Ghosts are the small spirit, not the big spirit. They're only little spirits. Os fantasmas são pequenos espíritos, não grandes espíritos, são pequenos espíritos. Dead spirit. Ghosts. She's saying that ghosts are dead spirits. Ghosts are dead spirits. Spirit of death. They're actually just little demons. São pequenos demônios. Some of them pretend to be our dead parents or dead grandparents. Alguns se fazem de pais mortos. See, in the Asian culture, Na they think cultura that asiática, our ancestors come back as a eles dead spirit. acham que os ancestrais mortos vão voltar como espíritos. No, our ancestors cannot come back. Nossos ancestrais não podem voltar. It's the demons that pretend to be our. São os demônios que fingem ser esses fantasmas. I have good news for you, Eu tenho boas notícias para você. especially for our Chinese friends, brothers and Especialmente para os sisters. chineses. These spirits are not big spirits; they're little spirits. Esses espíritos não são grandes espíritos, são pequenos espíritos. You know how sometimes some people are afraid of dogs? Sabia que às vezes as pessoas têm medo de cachorros? It's not the big dog; it's just a little baby dog. Não é um cachorro grande, é só um pequenininho um cachorrinho. But if you let this spirit, who act like ghosts to cause you so much fear, they become very big for you. Mas se você deixar esse espírito te dominar, ele pode se tornar, que é pequeno, pode se tornar muito maior. But they're very small spirit, very easy to let go Mas of the eles fear. são pequenos, é muito fácil de deixar ir. And here's good news. E aqui a boa notícia. The things that you learn the last day on how to let go of anger, you will use the same prayer to let go of the negative emotion and the fear. It will all be exactly the same way. A mesma forma que você usa para esses medos, você vai usar para os outros, e eles vão embora do mesmo jeito. That's why it's going to be so easy. É porque vai se tornar muito fácil. Because all you need to know is how to identify the items in this box, and then you let it go the same way. Você precisa saber identificar os itens dessa caixa e deixar ir da mesma forma. So any problem, any issues, it's going to be the same process. Então, qualquer problema vai ser o mesmo processo. That's why it's going to be so easy. É por isso vai ser tão simples e fácil. Sometimes people will get stuck and they cannot let it go. Às vezes a pessoa vai ficar presa e não vai deixar ir. There's 7 reasons why they would get stuck. Tem 7 razões pelas quais a pessoa não deixa ir. Once you learn those 7 reasons and how to help people get unstuck, then you will be able to deal with almost 100% of the people living on this earth. Se você aprender essas 7 razões, você vai entender e saber como ajudar a pessoa a se livrar disso para cada pessoa dessa terra. That's a big claim. É um clamor grande. But we say that from our own experiences, including the people we have trained up. I'm sorry? We say that based on our experience, including the people who have been trained up, they are seeing the same results. Nós vemos isso em todo o treinamento que a gente dá para as pessoas, que a gente fala, é o mesmo resultado. Okay. Understand? Entenderam?
The third column A terceira coluna will be sin. é o pecado. In the beginning, I would ask them No começo eu vou perguntar if they want freedom, se querem liberdade and then how much freedom do they want? e quanta liberdade quer. Do you want a little bit of freedom or deep freedom? Você quer um pouco de liberdade ou você quer muita liberdade? If they say they want deep freedom, Se eles disserem que querem muita liberdade, then I'm going to ask them deeper questions. então eu vou fazer perguntas mais profundas. Deeper question include, have they ever attempted suicide? Perguntas profundas podem ser se a pessoa já tentou Have suicídio, they ever had abortion? já teve aborto, Have they had any addiction? tiveram algum vício, Have they had sexual immorality, sexual relationship outside of the context of marriage? já tiveram relação sexual fora do contexto do casamento, Have they been abused? já foram abusados. Deeper question. Perguntas profundas. Why? Por quê? Is it because we want to hear the dirty details? É porque a gente quer ouvir detalhes sujos? Nope. As a matter of fact, Não. we don't want them to share any details. Na verdade, não queremos compartilhar nenhum detalhe. It's because I know that when they're able to let it go and confess it, they will experience so much more freedom and so much more the presence of the Lord. É porque eu sei que se eles simplesmente falarem isso, confessarem isso, eles vão sentir muito mais a presença e a liberdade de Deus. So, especially with sexual sin, Principalmente com relação a pecado sexual, no details. nenhum detalhe. We don't need to know any Não detail. precisamos saber nenhum detalhe. The detail will cause the people who hear it to sin in our mind and in our heart. Ao saber o detalhe, vai fazer com que a pessoa que está ouvindo peque na mente e no coração. Okay? Certo? So that will be sin. Então, aqui é o pecado. And then the fourth column will have to do with the occult, E a quarta coluna é o oculto, the worship of other gods, a adoração a outros deuses, any fortune telling, falar com outros... I'm sorry, like fortune telling, é, telling the future. isso, tentar a sorte, saber a sorte. So anything that deals with other religions. Tudo que tem a ver com outras religiões, So we deal with that in this column. vamos colocar nessa coluna. I want you to notice something here. Eu quero que você saiba isso. The first two columns, As primeiras duas colunas that's the padlock. é o cadeado, It's the negative emotions. são as emoções negativas. The second two columns, As duas outras colunas those are the sins. são os pecados, That's the chain. é a corrente. Sin can also include our attitude, our judgmental spirit, our self-centeredness. It can include that as O well. pecado também pode ser o seu julgamento, coisas relacionadas a você, Okay, understand? certo? And then the final piece that we ask, E a última peça que a gente fala, we talk about the root lies. falamos das raízes da mentira. I mentioned about the 3 root lies, but I didn't say much about them. Eu mencionei as 3 raízes da mentira, mas não falei muito sobre elas. Do you remember what they are? Você lembra o que elas são? Number 1, Número 1, we're not good enough. não são bom bastante. Okay? Number 2, Número 2, we're helpless. não podemos ser ajudados. Number 3, E a número 3, we're hopeless. sem esperança. So the 3 root lies, not good enough, helpless, and hopeless. Então, as 3 raízes, não sou bom bastante, não posso ser ajudado e não tenho esperança. So we identify, Então, nós identificamos, this is the box. essa é a caixa. These are the root causes Essas são as causas da raiz. for every person, no matter what the symptoms are. Para qualquer pessoa, não importa os sintomas. It's hard for you to believe that. É difícil de você acreditar nisso. But after today, Mas depois de hoje, some of you will begin to see it. alguns de vocês vão começar a ver isso. After tomorrow, Depois de amanhã, many of you will believe it. muitos de vocês vão acreditar. Because you will see Porque vocês vão ver people with different symptoms being healed up. pessoas com diferentes sintomas sendo curadas.
And you will be amazed at how easy it's going to E be. vocês vão ficar maravilhados de quão rápido isso é. Okay. So this is step 1. We identify this box. Então, esse é o passo 1. A gente identifica essa caixa. Because this box represents all of the root causes for the problems that we have. Essa caixa significa todos os problemas com a raiz que as pessoas têm. Step 2, Passo 2, we get rid of them. nós nos livramos dela. You practice getting rid of one anger. Você praticou se livrar de uma raiva. You're going to see how they get rid of the negative emotion toward different people. Você vai ver se livrando de diferentes emoções para diferentes pessoas. And then the negative emotion towards the fear, how they get rid of the fear. E emoções negativas para diferentes medos. And then the items in the sin and the occult. E os itens do pecado e do oculto. The only thing is that in step 2, A única coisa que we always save self for last. né, no passo 2 a gente sempre deixa o si mesmo por último, Because it will be the biggest one. porque vai ser o maior. Because it's also tied into their sin and their other activities and their fears. It's all tied to this, so it's very big for them. Então esse aqui estava relacionado com os outros, por isso que ele fica por último. Each one of these items for a person will have different weight. Para cada pessoa, cada um desses itens vai ter um peso diferente. Being disappointed at a child, it is lighter than hating your husband. Estar desapontado com o filho pode ser maior do que estar com ódio do marido. Hate is stronger than disappointment. Ódio é maior que desapontamento. Sometimes when it's so weighty, it's harder for them to let it go. Às vezes, quando é muito pesado, é mais difícil de deixar ir. Okay? And in the handout, I'm not going to do step 3 and step 4 until tomorrow. Eu não vou fazer o passo 3 e o 4 até amanhã. Step 5, we deal with the lies. O passo 5, nós lidamos com as mentiras. Remember how we deal with the lies? Lembra como nós lidamos com a mentira? We take it to Jesus. Nós levamos para Jesus. Jesus will speak his truth to them. Jesus fala a verdade para eles. Okay? Certo? Step 6, Passo 6. by the time they get to step 5, they should be able to hear from God already. Até o passo 5, eles já estarão capazes de ouvir a voz de Deus. I am telling you, 100% of Christian can hear and experience the presence of God if they get rid of the negative emotion and deal with the sin. Eu digo que 100% dos cristãos podem ouvir a voz de Deus se eles se livrarem das emoções negativas, do pecado e do medo. And when they hear from God, it should be very easy to hear from God. E quando ouvem de Deus, fica muito mais fácil. Why? Because it's all about relationship. Porque é tudo sobre relacionamento. Because he loves us so much, he wants to speak with you and me. He wants to be in our presence. Porque Ele nos ama muito e Ele quer falar conosco, estar conosco. It should not be hard. It should not be difficult for any Christian to be able to hear from God. Não deveria ser difícil para qualquer cristão falar com Deus, ouvir a Deus. You don't say to your husband or your wife or your children, I love you, but I'm not going to talk to you. Você não fala para o seu marido e para o seu filho, eu te amo, mas eu não vou falar com você. We don't do that. Não fazemos isso. God never said, I love you and you will not hear my voice. Deus nunca fala, eu te amo, mas você nunca vai ouvir minha voz. My sheep hears my voice. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. It should not be hard. Não deve ser difícil. These things make it hard. Essas coisas fazem ficar difícil. You get rid of these things, it'll be very easy. Se você se livrar dessas coisas, fica muito mais fácil. You know how difficult it is for people to confess sin? Sabe quão difícil é para uma pessoa confessar os seus pecados? It's because that's the chain. If you get rid of the padlock, easy to confess sin. É por causa da corrente. Se ela se livrar do cadeado, fica fácil de confessar o pecado. So on step number 6, E no passo 6, whatever the current problems are, não importa o problema que é, like if they still have issue with their husband, se ainda tem algum problema com o marido, then you would take the problem, the issue to the Lord, and God will give them the answer as to how they can improve that relationship
with the person they're having problem with. A pessoa vai levar o problema a Deus e Deus vai falar com ela como lidar com o marido, com a situação. If a person is struggling with pornography, Se a pessoa está tendo problemas com pornografia, you take it to the Lord. leve ao Senhor. God will give them the answer. Deus dará a resposta. And I got good news. E eu tenho boas notícias. They overcome pornography very easily. Eles superam a pornografia muito facilmente. If they struggle with homosexuality, Se eles estão tendo problemas com homossexualidade, they can be healed from homosexuality very eles podem easily. ser curados da homossexualidade muito fácil. How do we know that? Como sabemos disso? Because we're seeing it happen and it's very easy. Porque temos visto isso e é muito fácil. So step 6, instead of us counseling them and telling them what to do, Então, no passo 6, ao invés de aconselhar e dizer a eles o que tem que ser feito, they will hear from God eles vão ouvir de Deus and it will be very easy. e então vai ser muito fácil. Okay. All right. I think that's enough for now. We'll save step 7 and 8 for later. Então, acho que por enquanto tá bom. A gente vai dizer o passo 7 mais para frente. So we are going to get set up Nós vamos for the demonstration. então fazer a demonstração, But before we do that, mas antes disso, there's something that I need to share with you. tem algo que eu preciso compartilhar com vocês. You know, I told you yesterday that you will get to know me more and more as we go along. Eu falei para vocês ontem que vocês iam me conhecer mais e mais conforme a gente fosse seguindo. So let me share a little bit more, and let me share a little bit deeper. Deixa eu compartilhar um pouco mais profundo. So when I was a little boy, Quando eu era um pequeno menino, I was abused by a relative. eu fui abusado por um parente. So when I came to America, Então, quando eu fui para a América, I joined the Boy Scout and I was abused again. eu me juntei com outros meninos e fui abusado novamente. And I grew up very quiet, very shy, very timid, very fearful. Eu cresci um menino com muito medo, com muita vergonha, So when I was in high muito school, tímido. Quando eu estava no colegial, a friend invited me to watch some pornography. um amigo meu me convidou para assistir pornografia. So I became addicted to pornography. Então, eu fiquei viciado em pornografia. And for 10 years, I struggled with depression. E por 10 anos eu tive problemas com essa So, pressão da pornografia. Many times I wanted to take my life. Então, por muitas vezes eu quis tirar minha vida. Now, you did not know that about me before. Você não sabia isso sobre mim antes. What are you going to do with that? O que você vai fazer com isso? You know, there's a few choices. Tem algumas opções. Because later today we'll have a break. Porque mais tarde a gente vai ter um Later that intervalo. night we go out to dinner. E à noite a gente vai para o jantar. One of the things that we can do, Uma das coisas que podemos fazer, we can say, did you hear about Pastor Simeon? você pode falar, você ouviu do Pastor Simeon? Did you know that he was abused? Você ficou sabendo que ele foi abusado? Did you know that he was depressed and he had been addicted to pornography? Você ficou sabendo que ele teve depressão e era viciado em pornografia? I can't believe Pastor Chang would invite him to come and speak to us. Eu não acredito que o pastor Chang convidou ele para vir falar com a gente. Now, I want a show of hand. Eu quero mostrar para vocês. How many of you are going to do that? Quantos de vocês vão fazer isso? But do you know why I shared that with you? Mas sabe por que eu compartilho isso com vocês? Because Porque you are going to see some amazing healing and freedom and power being released. Porque vocês vão ver maravilhoso poder, liberdade sendo liberados aqui. But it cannot be released Mas não pode ser liberado if you and I hold on você to e our eu shame, our segurarmos guilt, nossa vergonha, and our culpa sin. e nosso pecado. It will not go unless you and I are willing to let it go. Não vai embora, a não ser que você e eu estivermos dispostos a deixar ir. Do you know why they say Chinese are kind of shy? Sabe por que as pessoas falam que os chineses são um pouco tímidos? Hey, I can speak to the Chinese because I'm of Chinese descent. Eu posso falar para os chineses porque eu sou um descendente de chinês. Oh, I understand. Eu entendo. You know, in certain culture, we want to maintain our face. In certain culture? Certain culture, we want to maintain our face. You know, we want to. Em algumas culturas, nós queremos We don't manter a wanna lose aparência, não queremos perder a aparência. And yet, at the same time,
E ao We mesmo hold on to tempo, this hurt and pain in our lives. nós seguramos essa dor no nosso coração It not only hurt us, but it hurts our relationship with our families and our e children. não machuca só a gente, mas também o relacionamento com os parentes, a família, And there's no freedom. e não tem liberdade. The good news, A boa notícia, I just came back from Japan. eu vim do Japão, Before that, I was in China, antes disso eu estava na China, and then I was in Malaysia and Taiwan e eu before. estava na Malásia, em Taiwan antes, And I worked with Chinese and Japanese, Asian people, e eu trabalhei com asiáticos, chineses, japoneses, and they're letting go, e eles estão indo, and they're getting tremendous freedom. eles estão conseguindo ter grande liberdade, deixando ir mesmo. And the same thing will happen to you. E a mesma coisa vai acontecer com você. See, the Brazilian and Americans, not as shy. Os brasileiros e os americanos não são assim tão tímidos. Chinese, too shy. Os chineses são muito tímidos. But it's okay, Mas tudo bem. because we are going for the freedom and the presence and the power of God in our lives. Porque nós buscamos o poder e a presença e a liberdade de Deus nas nossas vidas. And we're seeing God releasing this E to vamos so many ver people. Deus liberando isso para muitas pessoas. Okay, so I haven't taught you all 8 steps yet. Eu não contei para vocês os 8 passos ainda. All you've heard is 4 of the 8 steps, Agora vocês ouviram 4 dos 8 passos, but it's enough for the demonstration. mas é o suficiente para a demonstração. And during the demonstration, Durante a demonstração, we will record it for training, nós vamos recordar vamos gravar para o treinamento, but we want the recording on me and not on the person. mas a gente vai gravar em relação a ele, não a pessoa. So I've already talked to the person who volunteered for this demonstration. Eu já falei com a pessoa que se voluntariou para essa demonstração. The person will have the right, if for any reason at the end of the demonstration she feels uncomfortable, we can delete it. A pessoa fica à vontade, se no fim da demonstração ela quiser deletar a gravação, But very few people want it deleted. mas poucas pessoas querem deletar depois. But putting the video on me, they don't see who the person is. Mas se focar o vídeo nele, as pessoas não veem quem que é a pessoa mesmo. So we ask that you don't record the demonstration, Então, se você pedir para não gravar a demonstração, because we'll have it videotape you, and you can use it to learn. você pode usar para aprender, se não gravar. Number 2, Número 2. whatever shared here stays here. Qualquer coisa que ela compartilhar, fica aqui. Because later, when you pray for one another, you are going to help a lot of people be freed up. You'll help one another. Porque mais tarde, quando você for orar por outra pessoa, você vai ajudar outra pessoa a ficar livre. And by the way, you didn't raise your hand if I asked you if you were going to talk about me. Você não levantou a mão quando eu perguntei se você ia falar de mim. To be honest with you, Para ser honesto com você, even if you want to talk about me, mesmo se você quiser falar sobre mim, it's okay with me. tudo bem para mim. I don't have a problem with Eu that. não tenho problema com isso. But if you talk, then it would not be good for you, Mas se você falar, não vai ser bom para você, because that would be gossiping. porque isso vai ser fofoca. And if we gossip, God will take care of us. E se nós fofocarmos, Deus vai tomar conta da gente. But if we choose to walk in love, Mas se escolhermos andar no amor, then we can see many people be freed. nós podemos ver muitas pessoas sendo livres. And then we can be the church that God wants us to be. E podemos ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Can you imagine if the church can say, I love you because you're a brother or you're a sister in Christ and I want what is best for you? Você imagina uma igreja em que os irmãos falam, eu te amo e eu quero o melhor para você, porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo? There's going to be great power that will be released in our churches. Vai ter muito poder sendo liberado sobre nossas igrejas. It's going to be some amazing things that God is going to do. E vão acontecer coisas maravilhosas que Deus vai fazer. We are going to walk in the presence of God. Nós vamos andar na presença de Deus. People around us going to say, I want to have what you have. As pessoas à nossa volta vão dizer, eu quero ter o que você tem. Oh, you are going to be able to reach out to so many more people in the days ahead. E você será capaz de alcançar muitas pessoas nos dias que vêm. It's coming. Está vindo. Okay. All right. I think that's about it. We're almost ready to start.
Nós estamos quase prontos para começar. So, Pastor, I need them to remove this and put the other page for us. Pastor, eu preciso trocar So, esse aqui e colocar o while outro. they do that, let's go ahead and we'll take our break early. Nós vamos ter um intervalo um pouco antes, enquanto eles fazem isso. So, we'll take a 15-minute break. Vamos ter 15 minutos de We'll let them get intervalo. set up. E quando eles terminarem de arrumar, We'll have 3 chairs and we need 3 microphones. e nós teremos 3 cadeiras, vamos precisar de 3 microfones. Okay. So, let's take a break. Vamos ter um intervalo.